Mais uma aula de origem da vida, pessoal. Dessa vez, nós vamos conversar sobre o primeiro ser vivo. O primeiro ser vivo a ser formado. Conversamos aqui muito sobre a formação de seres vivos já existentes, né? Como é que eles surgiram, novos seres vivos. Só que agora nós vamos falar sobre os primeiros seres vivos. No final da última aula eu deixei vocês com um gostinho de quero mais quando eu falei dos coacervados, que eram o quê? Aglomerado de moléculas orgânicas que dariam origem às moléculas orgânicas mais complexas, e esses aglomerados de moléculas orgânicas seriam que posteriormente, milhões e milhões de anos depois, nós conheceríamos como células, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre como que a gente passou de coacervado até o primeiro ser vivo, porque até chegar lá, a gente ainda tem uma longa caminhada. Beleza? Então, pessoal, outro cara, né, eu falei dos coacervados para vocês, que surgiram aí a partir do experimento de Opary e Haldane, né? Esses coacervados, esses aglomerados de moléculas orgânicas, eles não foram os únicos, certo, a estudarem isso e a obter resultados parecidos com esses. Resultados como esses também foram obtidos por um cara chamado de Sidney Fox, em 1957. Esse cara chamado Sidney Fox, ele conseguiu, através de alguns outros experimentos, né, eles são menos citados, ele conseguiu, dar origem ao que nós chamamos na biologia de proteinoides. Ou seja, proteinoides são o quê? É um polímero, certo? É um polímero de aminoácidos, tudo bem? É um polímero de aminoácidos juntamente com água, dissolvido em uma solução aquosa. Ou seja, seriam o semelhante ali a um coacervado, só que somente com peptídeos, né, com aminoácidos. Então esses proteinoides, eles são formados ali de o que seria o que a gente chamaria de primeiras proteínas, né, um proteinoide, uma junção, um polímero de vários aminoácidos diluídos ali em uma solução aquosa. E mais para frente, né, esses proteinoides, eles foram se aglomerando, né, vários proteinoides juntos, eles foram se aglomerando e formando estruturas cada vez mais complexas. Essas estruturas mais complexas, vindas da união dos proteinoides, é o que a gente chama de microsferas, ou seja, microsferas, vamos lá, inicialmente, né, proteinoides seriam um aglomerado de vários aminoácidos, tudo bem? Vários aminoácidos ali com água. Professor, por que a gente não chama de proteína, já que é um polímero de aminoácidos? O polímero de aminoácidos que eu sei é proteína. Meu amigo, a gente está falando de bilhões de anos. Bilhões de anos. Tu acha que esses proteinoides eles têm a mesma carinha da proteína que a gente conhece hoje em dia? Não tem, não tem. Então, a gente não chama de proteína porque não tem a mesma cara, não tem a mesma estrutura tridimensional que as proteínas têm hoje em dia, certo? E o agregado desses proteinoides deram origem ao que a gente chama de microsferas, né? Que é um agregado de vários proteinoides, tudo bem? Beleza, até então tá tudo tranquilo. Tá aqui as microsferas, aqui, ó, marcada aí na imagem, como C, como D, certo? Esses agregados de proteinoides. Pessoal, com a evolução das moléculas, né? Vou anotar aqui. Proteinoides, né? Na verdade, eu vou começar de coacervados, tudo bem? Coacervados. Esses coacervados, já falei para vocês o que eram. É o quê? Um aglomerado de matéria orgânica, certo? Um aglomerado de matéria orgânica. Sem organização nenhuma. Só que aí surgiram, a partir de outra nomenclatura, né? A partir de outra nomenclatura surgiram organismos delimitados por uma primitiva, mas por uma membrana plasmática. E esses organismos nós chamamos de protobiontes. Pessoal, eu estou dizendo a você que gradualmente a evolução se encarregou
de pegar esses coacervados, que era o quê? Só um aglomerado de moléculas orgânicas. Eu estou dizendo a você que a evolução se encarregou de envolver. Ou seja, pessoal, eu estou dizendo a você, mais uma vez, eu estou lhe dizendo, olhando aqui no seu olho, que a evolução, ela, além de ter juntado essas moléculas orgânicas, além de ter organizado-as de forma com que elas interagissem entre si, elas ainda pegaram moléculas que nós conhecemos como fosfolipídios e deram origem a uma estrutura chamada de membrana plasmática. Diga aí, meu amigo. Eu estou dizendo a você que há bilhões de anos atrás, espontaneamente, os fosfolipídios se organizaram e formaram uma estrutura que envolveria a chamada célula, isolando o meio interno do meio externo. Isso é fantástico. Depois dos coacervados sem organização nenhuma, sendo simplesmente um aglomerado de moléculas orgânicas, eu já tive moléculas orgânicas se especializando na delimitação geográfica e na delimitação espacial de uma estrutura. Apesar de que dentro desses protobiontes, eu tinha o quê? Eu tinha um aglomerado de moléculas orgânicas, só que aí eu tive o surgimento da estrutura que nós chamamos de membrana plasmática, que é o quê? Vários fosfolipídios isolando o meio externo do meio interno, fazendo com que, assim, possibilitasse o conjunto de reações. Olha o que eu vou falar para você agora. Esse fenômeno de especialização aqui da membrana plasmática, da estrutura de membrana plasmática, isso aqui possibilitou, preste atenção, que eu vou dizer em algumas palavras, e eu quero que você identifique do que eu estou falando, certo? Esse conjunto de reações que aconteciam dentro dessa membrana plasmática, ou seja, eu tive uma delimitação espacial que possibilitou o quê? O acontecimento de várias reações químicas acontecendo dentro dessa delimitação espacial. E o conjunto, se liga, o conjunto de várias reações químicas que acontecem dentro de um organismo é o quê? Meu amigo, eu estou falando para você do surgimento de um possível metabolismo. Cara, isso aqui você está vendo passo a passo do surgimento da vida na Terra. Isso aqui é fantástico, pô. A membrana plasmática possibilitou o surgimento de um chamado metabolismo, pô. Um metabolismo primitivo, um metabolismo simples. Olha aqui comigo. Olha aqui, se liga. Olha aqui, aqui na imagem você está vendo um esquema que ilustra um tipo de metabolismo, um possível metabolismo exercido por esse protobionte. Ou seja, ele está isolado do meio externo. As reações de fora não fazem diferença para ele. Ele possibilitou, a formação dessa membrana possibilitou com que eu conseguisse ter um conjunto de reações internas aqui dentro que não tivesse nada a ver com as de fora. Pô, isso aqui é muito fantástico. Aí vamos lá. A partir do protobionte, como eu possibilitei esse tipo de reação, eu comecei a ter reações, né? Tudo bem. Aí a partir daqui aconteceu mais o quê? Se eu já tive uma organização, uma especialização de alguns lipídios para que delimitasse espacialmente essas membranas, esse protobionte, eu também tive a especialização de algumas outras moléculas, como por exemplo nucleotídeos. Ou seja, aqui eu já posso falar de hereditariedade. Nos protobiontes, além da membrana, eu já vou ter, já falei para você, né? Já vou ter um metabolismo mesmo que simples, certo? Um metabolismo mesmo que simples. E eu vou ter também... Pessoal, isso aqui é fantástico. Porque eu não estou falando só de uma coisa que aconteceu isoladamente, não. Eu estou falando de uma capacidade que ela é simplesmente hereditária. E isso aqui é ao vivo. Essa capacidade hereditária, tu é doido? A gente está falando já de um indivíduo que não é um ser vivo ainda, certo? Não é um ser vivo, mas está se encaminhando para. Se liga, é um protobionte que já tem uma delimitação espacial do meio, ou seja, já está isolado do meio externo.
tem um metabolismo, mesmo que simples, ou seja, tem um conjunto de reações químicas acontecendo ali para que aquele organismo ele não se desfaça, ele continue. E eu tenho uma hereditariedade, ou seja, quando essa célula ela vai se dividindo, né, quando esse protobionte ele vai se dividindo, ele já passa algumas informações para as células filhas. Cara, isso aqui é incrível, isso aqui é fantástico, pô. Aí vamos lá. Desses protobiontes, para que eu tivesse o primeiro ser vivo conhecido, o que mudou? Vamos lá, o que mudou? Pessoal, nesse protobionte que eu descrevi para você 3 coisas. Delimitação espacial, metabolismo simples, mas eu tenho um conjunto de reações químicas, e uma certa hereditariedade, certo? Essa molécula, ela conseguia passar as informações para as células filhas. Só que isso tudo acontecia de uma forma muito solta ainda, certo? Então acontecia de uma forma muito instável. Às vezes dava certo, às vezes não dá. Então por isso que a gente diz que os protobiontes, eles ainda não podem ser chamados dos primeiros seres vivos. Beleza? Então, quando é que a gente tem esse primeiro ser vivo? Quando é que eu tenho a transição do protobionte para o primeiro ser vivo? Pessoal, essa transição ela se dá no momento em que eu começo a ter uma certa estabilização. Aí vamos ver aqui como é que se deu essa primeiro, né? Antes disso, dos coacervados até os protobiontes. Vocês estão vendo aí as macromoléculas, tudo bem? As macromoléculas lá no canto esquerdo do vídeo. Uma membrana, né, um componente de membrana que envolveu. Aí vocês estão vendo em azul e vermelho uns triângulos e uns quadradinhos que está escrevido aí food, né? Seria a comida, os nutrientes necessários para que essas células se desenvolvessem. E vocês estão vendo aí que está entrando e está saindo. Ou seja, já tem reações químicas acontecendo o quê? Para que essa célula seja degradada e a partir dessa degradação eu consiga formar energia. Isso é muito massa, não é? Então, essa síntese, né, abiótica de moléculas orgânicas, como esses aminoácidos, essas bases nitrogenadas, né? Essa união das moléculas, elas vão servir para que eu consiga formar um elemento já muito complexo para bilhões de anos atrás, pô. E tá aqui mostrando, ó, o metabolismo. E além disso, a divisão. Você tá vendo que essa divisão, ela consegue acontecer de forma hereditária, pô. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Aí vamos lá. Isso tudo, esses processos que aconteceram, eles precisavam de um ambiente controlado e com condições especiais para que isso acontecesse, certo? Aí a gente, hoje em dia, sabe-se, né, que a vida provavelmente precisou de um ambiente parecido com esse aqui, ó. Fendas vulcânicas, ou seja, fendas formadas ali nos entornos, nos arredores e frutos das atividades vulcânicas. Olha que massa. Pessoal, essas fendas vulcânicas, elas tinham condições específicas. Nós temos 2 tipos de fendas, né? As hidrotérmicas, que tinham condições de temperaturas muito altas e de um pH, principalmente, de um pH muito ácido, certo? Temperaturas altas e pH ácido. E nós temos as fendas alcalinas aqui do lado direito da tela de vocês. Essas fendas alcalinas, elas já tinham uma temperatura mais amena e elas conseguiam ter um pH mais básico do que as fendas hidrotérmicas. Ou seja, esse processo que eu estou falando aqui que aconteceu, a formação desses protobiontes, é mais provável que ele tenha acontecido nessa fenda hidrotérmica aqui ou na fenda alcalina. Na fenda alcalina, né? Tem uma condição mais amena para tudo isso. Tanto de temperatura quanto principalmente de pH, que nesse caso aqui era muito ácido, certo? Aí, pessoal, como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe disso? Pessoal, nós temos evidências científicas na forma de fósseis, né? Na forma de fósseis, eu tenho aí a formação desses estromatólitos chamados. Certo? O que seriam esses estromatólitos? Aí a região costeira da Austrália, né? O litoral australiano, a costa australiana, na verdade. Perdão. E aí eu consigo observar esses estromatólitos, que são nada mais nada menos do que fósseis dos primeiros procariontes. Aí vamos lá. Eu falei para vocês que o que divide o protobionte do ser vivo é o que? A estabilização, é uma certa estabilização.
Então, tudo isso que eu falei aqui ainda acontecia de forma muito solta. Essa membrana aqui, ela ainda era muito instável. Esse metabolismo simples aqui, ele ainda era falho, né? E essa hereditariedade não era tão fidedigna. Ou seja, o que faltava aqui? Estabilidade. Que foi essa estabilidade que o progenoto atingiu. Professor, o que é progenoto? Você não falou disso ainda. Progenoto, pessoal, foi nada mais, nada menos que o primeiro ser vivo. Ou seja, ele já conseguia desempenhar essas funções muito bem. Essas funções relacionadas ao seu metabolismo, essas funções relacionadas à sua hereditariedade. Então, o progenoto, por ter sido o primeiro ser vivo, ele conseguiu estabilizar todas essas funções. Então, pessoal, estou falando para você que essas moléculas elas precisam ter um metabolismo, mesmo que simples, e uma hereditariedade. E o progenoto ele conseguiu atingir isso, certo? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai detalhar um pouco melhor como é que era esse progenoto, ou esse primeiro ser vivo. Mas rapidamente, só falando para vocês, obviamente ele era um indivíduo unicelular. Ele era um indivíduo procarioto. É a primeira vez que nós usamos essa nomenclatura. Procarioto, unicelular e, acima de tudo, ele era, só deixando já um gancho para o próximo capítulo, para a nossa próxima aula, ele era um indivíduo anaeróbico. Beleza? Então, na próxima aula veremos como esse metabolismo desse progenoto funcionava. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima aula. Falou!